certo? Se você desenvolve uma dessas linguagens, você não precisa comprar um programa para desenvolver tipo um Delphi, tipo uma coisa assim. Ele é liberado e tudo mais. Servidores. Servidor de nomes, o cliente que faz aquela questão de nomes de domínio da internet. Agente de transporte de mensagem, sente e-mail. A parte do servidor, você tem um monte de aplicativos que é o lado forte do Linux, certo? Servidores. Você tem o servidor web Apache, que é usado na maior parte dos servidores de páginas da internet. Servidor de arquivos Samba, que tem aquela comunicação com os arquivos do Windows. Pulando. Banco de dados relacionais. Eu coloquei o MySQL e o Postgres, que eu acho os dois mais bonitinhos. PostgreSQL, mas tem vários, tem Firebird, tem... Tudo bem. Programas de interação gráfica, Gnome, KDE, bonitinho, tem um pezinho. Tudo bem. Que isso seria o que? A interface gráfica que você usa no Linux. Existem diversas interfaces gráficas. As mais conhecidas são Gnome e KDE. É aquele negócio que dá aquela cara diferente no Linux, gerencia as janelas, como vai ser apresentado e tudo mais. No Windows, não sei se posso estar falando muito desse nome, senão vou ter que pagar por isso. Mas você só tem uma interface lá, você tem que usar aquela interface. Se você quiser modificar, você tem que usar uns programas que fazem algumas coisas, tipo subterfúgios e tudo mais. Mas no Linux você tem várias interfaces que você pode escolher. Aplicativos. Navegadores web, Firefox e Conqueror. Eu acabei não colocando Chrome, essa palestra é meio antiga. Navegador web, rapidinho. Existem duas categorias de navegadores web. Os bons navegadores e o Internet Explorer. Geralmente, os bons navegadores são livres, geralmente, mas não sempre. Automação do escritório. Você tem o OpenOffice e o KPDF, mas tem outros PDFs também está atrasado. Programas CAD, tipo AutoCAD. Você tem o KiCad e o VariCAD, eu já vou fazer uma observação sobre isso mais para frente. Desenho vetorial, Inkscape, seria um concorrente do CorelDRAW. Muita gente não gosta, mas eu uso ele direto. Tem gente que fala, você não consegue fazer coisas que os outros usam do CorelDRAW e tudo mais. O Inkscape ele salva no formato SVG, que é um formato livre que o CorelDRAW abre, inclusive. Então eu já fiz artes de camisetas, artes em geral, tem que mandar para uma gráfica e tal. Você só tem que dar uma ajeitada fazendo o nosso direito, mas ele funciona, a comunicação. Editoração eletrônica, Scribus, editor de imagens GIMP, que é muito bom. Tem muita gente que não gosta porque as janelinhas são separadas, mas uma versão próxima vai vir tudo junto. Ele é, digamos assim, equivalente ao Photoshop. Tem muita gente que diz que o Photoshop é melhor e tem muita gente que diz que o GIMP é melhor. Então, eu digo que o GIMP dá para gasto, tudo que eu preciso fazer eu faço nele, entendeu? Não faço muita coisa, mas aí vai gosto de cada um. Educação à distância, o Moodle, que é um dos softwares de educação à distância mais usados. Mais uma vez, estou falando rápido para dar tempo, porque é muita coisa. Gerenciador de conteúdo, eu queria parar um pouquinho nisso. Gerenciador de conteúdo é aquele negócio, você tem um programa para fazer páginas de internet. Então eu coloquei ali OpenCMS, diversos e incluí o WordPress 3.0. Eu não sei se vocês estão por dentro do WordPress 3.0, ele não foi lançado ainda, pelo menos não que eu saiba. Mas ele é uma atualização do WordPress que vai mudar tudo que você conhece sobre CMS. O WordPress basicamente é um sistema para criação de blogs, certo? O WordPress 3.0 não, ele vai ser um gerenciador de conteúdo mesmo. Permitir você criar páginas mais diferentes e tudo mais. Então, um projeto bem legal. Se você mexe com isso, vai atrás dessa merda. Modelagem tridimensional, Blender, Wix, isso aí é usado muito profissionalmente, é bem legal o negócio. Renderização de upgrade, overlay, acessibilidade, edição de áudio, Audacity. Não sei se vocês sabem, mas o Audacity ficou famoso porque apareceu numa novela da Globo. Alguém sabia disso? Saiu uma vez no PR Linux, numa novela assim, eles estavam editando um áudio e tal, foi ver a Audacity e tal. Lógico que a gente não percebeu, porque eles lançaram no filme. Mas é um programa de edição de áudio muito bom, certo? Ele tem para Linux, para Windows, para outras coisas, e ele é bom de verdade. Edição de partituras, Rose Garden, matemática, blá blá blá, é interessante. Sistema de wiki, da Wikipedia, MediaWiki é software livre, telefonia tem um asterisco. Composição de vídeo, OpenShot, OpenMovie Editor, Cinelego. Muita gente tem problema com essa edição de vídeo simples. O OpenShot é um sistema que é novo, bem novo, mas ele está caminhando muito bem. Ele tem muito futuro, ele está na versão, se não me engano, 1.1.3. E é um editor de vídeo que ele
ele é simples, mas ele tem bons recursos. Basicamente é o seguinte, um cara ele mexia com edição de vídeo, e aí ele começou a usar o Linux e falou, não tem nenhum programa de edição de vídeo legal e tal que eu possa mexer, então eu vou criar um. Beleza. Ele pegou e falou, tá, mas que linguagem que eu faço? Eu não lembro que linguagem o cara mexia, mas era uma coisa tipo COBOL, Clipper, sei lá o quê. Aí ele falou, Python. O cara aprendeu o Python, fez o OpenShot e é um dos melhores de edição de vídeo simples assim até agora. Ele é bem novo, então ele tem muita coisa ainda para crescer. E aí, eu falei isso tudo que o Linux tem, então os programas e tudo mais, mas muita gente fala das deficiências do Linux, certo? Só voltando à parte de edição de vídeo. Aquilo ali eu falei de edição de vídeo simples, caseira, quando você quer mexer, certo? Porque edição de vídeo profissional, o Linux é forte. Alguém aqui assistiu Shrek? Shrek 2? Shrek 3? O Shrek foi desenvolvido 80% no Linux, o 2 e o 3 foram 100%. A DreamWorks utiliza bastante o Linux, Madagascar, os pinguins de Madagascar, um monte de coisa, eles fazem tudo em Linux. Um desenvolvedor de animações da DreamWorks, ele falou uma vez, ele falou, eu não sei o que é esse tal de Linux direito, eu não sei o que é esse tal de Linux Store que o pessoal fica falando, eu só sei que o Linux funciona bem e diminuiu pela metade do tempo que a gente gasta. Então assim, tem muita gente parruda usando Linux. Mas e aí, o que o Linux ainda não tem? Ele ainda não tem uma tela bonita como o Windows, certo? Mas vamos lá. Ele também não tem vírus. Vamos falar um pouquinho sobre vírus. O Linux não tem vírus na prática. Eu já li um artigo muito interessante que diz que se você fosse criar vírus para Linux, talvez fosse até mais fácil, porque o sistema, como que o arquivo é escrito, é um modo mais simples que para o Windows e tudo mais. Só que a segurança do Linux é muito boa. Dificilmente ela vai permitir que um software faça um estrago. Você tem métodos de invasão, você tem aqueles famosos rootkits e tudo mais, mas o vírus é uma lenda. Eu ouvi dizer uma época que tinham já 400 vírus para Linux. Alguém já viu uma lista de vírus de um antivírus de Windows? Quantos vírus tem já conhecidos? Alguém tem uma ideia, um chute? 400 páginas? Quanto? 400 páginas? Página de... Então, eu ouvi dizer, não sei se é verdade, que existem 400 vírus escritos para Linux. Alguém aqui conhece alguém que teve problema com o vírus do Linux? Uma vez eu mexendo no gerenciador de instalações do Ubuntu e vi lá, antivírus. Aí eu peguei e rodei na máquina antivírus, achou 2 vírus. Aí eram arquivos do Windows que eu tinha, eram os vírus de Windows, tá? E também Linux e tudo mais. Mas você não vê esse problema por causa da segurança, certo? Então é mais para brincar a questão do Linux. AutoCAD, eu falei que você tem alternativas, tipo KiCad, VariCAD, mas as pessoas que estão no meio, que não sou eu, disseram que ainda nada chega assim numa qualidade tipo AutoCAD, então ainda é uma deficiência. Eu não sei como está o andamento disso, mas é um dos problemas que eu vejo nisso aí. Até hoje não tem. Um bom programa simples de edição de vídeo. Eu falei bastante disso porque ultimamente eu fiquei editando vídeos e eu tive alguns problemas com isso. O OpenShot eu estou gostando muito, mas ele ainda tem vários bugzinhos que estão sendo corrigidos e tal. Eu não sei porque até hoje eles não fizeram um programa de vídeos de edição simples e legal. Você tem programas muito bons de edição de vídeo até em linha de comando. Você, na linha de comando, digita os comandos, está lá e edita vídeos, mas você não tem ainda um negócio com interface legal e tudo mais, infelizmente. Não coloquei aqui, mas tem a questão dos jogos que sempre perguntam. Sinto muito, mas não é minha área, eu não sou muito de jogar, eu jogo em uma hora. Mas não é verdade que você não tem jogos bons para Linux. O que você tem empresas que lançam jogos legais que fazem só para Windows. E aquele jogo não tem para Linux, mas você tem jogos para Linux, jogos muito bons. Você tem a OpenGL, uma biblioteca gráfica para imagens, para animação, para coisa assim, que é uma biblioteca gráfica muito boa para criação de jogos. Você tem o site ubuntugames.com.org, não é? Que é mantido pelo Coringão lá de São Paulo, que ele fala muito dos jogos que você tem para Linux, jogos muito bons. Eu sugiro que vocês vejam o ubuntugames.com. Pelo nome parece que é aqueles nominhos que estão pensando, mas não, jogo agudo mesmo. E não é verdade que você não tem capacidade disso no Linux. Tem até empresas falando de largar o DirectX, que é usado
no Windows para usar o OpenGL porque ele te dá mais liberdade para os jogos. Então, você tem uma área